Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Então, hoje eu vim aqui contar uma história para vocês. Com certeza a maioria conhece, que é a brincadeira do copo. Eu não vou contar uma história, eu vou contar duas. Tanto uma como a outra é real, história real que aconteceu. E uma foi comigo. Então, pessoal, a primeira história que eu tô falando, contar a história do copo, foi assim. Foi numa cidade aqui vizinha, na Praia Grande. Quem conhece aqui o litoral de São Paulo sabe de onde estou falando. Eram 4 amigas adolescentes, elas estudavam, né? Então elas resolveram, coisa de adolescente, de meninas, né? Que, vamos fazer a brincadeira do copo, né? Ver se a gente, ver se aquele menino que a gente gosta da gente, se a gente, essa besteirinha que adolescente gosta de fazer, né? E elas fizeram a brincadeira do copo e colocaram lá o copo no meio, as letrinhas em volta, tudo certinho como todo mundo faz. E fizeram a brincadeira lá. Aí certa hora apareceu alguém ali na mesa, né? Veio um espírito. E elas perguntou, tem alguém aí? Porque a brincadeira é assim. Você pergunta, tem alguém aí? Se tiver um espírito, ele se manifesta. E elas ficaram contentes que certa hora perguntaram, tem alguém aí? E disseram que sim. A letra assim se mexeu, que sim. Aí ficaram contentes, começaram a perguntar um monte de coisa. Aí uma menina perguntou, eu gosto do fulano de tal, assim, o menino mais bonito da escola, aquele menino que todo mundo gosta, lá, sabe? E ele falou, sim, ele também gosta de você, ele gosta de você, vocês vão ficar juntos. Aí todo mundo ficou contente, né? Tudo que elas perguntavam, falava que sim. Aí acabou, foram embora, aí depois voltaram no dia seguinte, né? Alta, vamos fazer de novo, né? Porque de repente é sempre a curiosidade, o mal do ser humano é a curiosidade. Aí, pessoal, elas fizeram de novo a brincadeira do copo. Aí tudo que as 3 perguntavam, ele respondia. Só que tinha uma menina, quando ela foi fazer uma pergunta, ele não respondeu. Aí ela perguntaram, você é o mesmo que estava aqui ontem? Ele falou que era o mesmo que estava ontem. Aí quando elas quiseram parar a brincadeira, o copo estourou. Conforme o copo estourou, um caco de vidro voou no rosto dessa menina, seria a 4ª menina, vamos chamar ela de Maria, vai. O copo estourou e cortou o rosto da Maria. Cortou o rosto dela e eles pararam com aquela brincadeira na hora, né? Porque eles achavam que... E essa menina, ela... Imagina, né? Os pais levaram no médico e ele não cicatrizava o rosto dela, só ficava pior, pior, pior. E ia tudo que era médico e nada. E aquilo ali, em vez de fechar, sempre aberta, aquela ferida sempre aberta e nada. E ela ficando ruim, ela ficando mal, aquele desespero. Aí depois de um certo tempo, que ela já estava muito mal, debilitada, resolveram fazer a brincadeira de novo, as 3 amigas dela, e perguntaram. Aí fizeram a brincadeira e chamaram o espírito na mesa. Tem alguém aí? Apareceu o mesmo espírito. E ele disse para elas, perguntaram para ele, quem é você? Por que você fez isso com ela? Todo mundo que participou, todo mundo se deu bem, todo mundo você falou coisas legais e realmente aconteceu com a gente. Por que com ela não foi assim? Aí ele falou, vocês esqueceram de mim, né? Mas eu estudei no mesmo colégio que vocês. Vocês lembram aquele menino magro, doente, que estudava no mesmo colégio de vocês, que tinha câncer, estava muito mal? E as pessoas tinham piedade de mim, até vocês, só que ela não. Ela sabia que eu era apaixonado por ela me maltratava, ela me humilhava, ela pisava em mim. E ela não era obrigada a ficar comigo, mas também não era obrigada a me maltratar. Podia, saber, geralmente você não gosta de uma pessoa, mas tenta, sabe, gente, ser carinhoso. Por que você vai maltratar alguém que gosta de você? Infelizmente a vida é assim. A Maria gosta do Antônio, que gosta da Joana, e assim é a vida. Mas você não é obrigada a maltratar as pessoas, né? E ela maltratava esse garoto. E foi indo que ele faleceu, entendeu? Só que ele faleceu, ele ficou com muito ódio dela, ele morreu com raiva dela, né? E as pessoas geralmente falam, né, que a pior coisa é que tem alguém morrer com raiva da gente, né? Porque tem gente que pega o caminho da luz e vai embora, outros não, né? Outros ficam presos aqui na terra, né? E foi o que aconteceu, entendeu? E ele falou que ele só sossegar quando ele levasse ela. Aí as pessoas pedindo perdão pra ele, tudo. A família dela, tudo. Foram em centro espírita pedir perdão, mas não teve jeito. Enquanto ela não... Eu acho que ela não faleceu nem que ele levou, porque eu acho que ele não teria poder pra isso, porque só Deus tem poder pra esse tipo de coisa, né? Mas acho que ela morreu mais foi na... Porque... Geralmente, quando você põe uma coisa na cabeça, nossa mente, tanto pro bem como pro mal, né? O pensamento, né? Se você tiver um pensamento negativo, coisas ruins vão acontecer. Se você tiver um pensamento positivo, coisas
positiva vai acontecer. Eu acho que ela se entregou àquilo, né? Foi indo, até que ela não resistiu, ela faleceu, entendeu? E essa aí foi a brincadeira do copo aqui da Praia Grande, entendeu? Da cidade vizinha nossa. E quando essa história foi contada, eu tinha 16 anos. E eu e outras amigas da mesma faixa de idade minha, sempre tivemos muita curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim, pro lado do ocultismo. Então, eu lembro que a gente reuniu 7 pessoas. Era eu, minha irmã mais velha, a Maria, a Joyce, que eram todas irmãs, e tinha a minha irmã mais nova, que tinha 6 anos, e o meu irmão tinha 7. Eu, na época, tinha 16 e a minha irmã mais velha tinha 17, porque são diferença de idade, 2 mais novos e 2 mais velhas, entendeu? E a gente resolveu fazer, a gente combinou com essas meninas, e eu lembro que a gente tava de férias na escola, a gente combinou, e foi um sábado. Depois do almoço, assim, e a minha mãe, minha mãe tem a casa que ela mora e tem a outra casa que hoje em dia mora o meu irmão, mas na época essa casa tava fechada, todo mundo era menor, né? Essa casa tava fechada. E tem um quarto nessa casa que lá hoje em dia não é a mesma casa porque meu irmão reformou toda, mas na época era tinha esse quarto. Então minha mãe tinha um baú, daqueles baús antigos, que o pessoal guardava enxoval, essas coisas, aquele baú grandão preto, ele parecia um caixão. É que se a gente for ver novelas antigas, tem que tipo assim, que o pessoal guardava os enxovais dentro, né? E a minha mãe tinha aquele baú grandão e como ela não usava mais pra nada, ela deixou naquele quarto, naquela casa fechada. Aí nós resolvemos fazer essa brincadeira. A gente pegou, cortou todas as letras do alfabeto. Gente, eu ia fazer isso aqui, mas eu fiquei com medo. Tá, eu ia cortar pra vocês verem, mas eu comecei a cortar, depois eu pensei, eu falei, eu não vou fazer isso, tá? Já me dei mal uma vez, não quero me dar mal segundas vezes. Então, aí cortamos todas as letras, fizemos um círculo, botamos o copo no meio, colocamos a letra sim, a letra não, um número de 0 a 10. E colocamos uma vela branca no meio. E sentamos todos em volta daquele caixote. A janela do quarto estava fechada e a luz apagada. Aí começamos com aquela lá, só que eu não sei o que eu tinha. Eu não sei se eu tava com alguma coisa ruim comigo, o que era, que eu comecei com uma brincadeira idiota. Eu sei que a culpada fui eu. Eu comecei com uma brincadeira boba, né? Todo mundo sentado ali em volta, todo mundo rezamos um Pai Nosso, com aquela vela acesa, não era luz, era vela acesa, janela fechada, e a gente começou a... Aí eu começava assim, tem alguém aí? Tem algum espírito? Vem, espírito, essas brincadeiras bestas assim, sabe? Que hoje eu me arrependo, né? Hoje E a minha irmã mais nova, de 6 anos, a minha irmã olhou e falou assim, gente, olha o olho da Cristiane. A gente olhou pra Cristiane, a Cristiane tava no topo, assim, do caixote, assim, sentada. A gente olhou pra Cristiane, não via nada. E a minha irmã, gente, olha pro olho da Cristiane. A minha irmã falou, na terceira vez que a minha irmã dizia assim, gente, olha pro olho da Cristiane, que a gente olhou pra Cristiane, assim, essa menina deu uma gargalhada, mas uma gargalhada, e os olhos vermelhos, assim, uma gargalhada, todo mundo saiu correndo. Quando chegou na minha vez que eu fui passar correndo, o que tava com ela se jogou no chão e trancou a porta do quarto, porque ela era gorda. Então ele fechou a porta do quarto e eu não conseguia sair. E o medo? Essa menina rosnava pior que bicho. Assim, nunca mais na minha vida eu vi uma coisa daquela. Ela babava e eu rosnava assim, e aqueles olhos esbugalhados assim pra mim. E eu fiquei acuada num canto, que a janela fechada. Aí as irmãs dela e os meus irmãos correram chamar minha mãe. E a minha mãe veio por fora, conseguiu abrir a janela. Porque aquelas janelas de antigamente que você fechava, que por fora dava pra abrir. Minha mãe conseguiu arrancar aquilo pra fora. E a minha mãe dizia pra mim, pula a janela, e a força. Eu paralisei. Eu fiquei num canto assim que falei, sabe quando você fica paralisado num canto? Não, virei estátua ali, e ela olhava pra mim, ela babava, e aqueles olhos esbugalhados pra mim, assim, sabe, e as irmãs dela, uma disse assim, corre chamar o pai, que moravam bem longe da nossa casa, e a outra falou, Dona Isabel, começa a cantar, rezar o credo. Quando a minha mãe começou a rezar o credo nessa janela do quarto, essa menina ficou 2 vezes pior, o que tava nela ficou 2 vezes pior. Aí o resto que sobrou ficou na beira da janela com a minha mãe rezando o credo, e uma outra disse assim, Dona Isabel, joga um copo de água com sal. E a minha mãe mandou minha irmã buscar um copo de água com sal. Aí quando a minha mãe trouxe a água com sal, que jogou em cima dela, foi aí que o negócio foi embora. Foi aí que o negócio foi embora. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nunca mais na vida eu quis saber dessa brincadeira. Foi uma experiência, assim, difícil. Não é fácil, não. Vocês vão falar, Cláudia, você foi culpada. Realmente fui, né? Porque quando você tem 16 anos, você acha que a vida é uma festa. Tudo é base da brincadeira. E eu tava ali sentada e eu queria, né? Você quer se amostrar pros outros que estão ali. Então eu falava, vem espírito, cadê você, espírito? Assim, sabe? Mas eu nunca imaginei que fosse vir alguma coisa ali. Eu imaginei assim, não vai mexer o copo, não vai vir ninguém. Mas o que tava ali não pegou o copo, não pegou nada. Pegou ela.
E ela, todo mundo conseguiu sair. Chegou na minha vez, ele não deixou eu sair. Ela era forte, bem gorda mesmo, então ela caiu com tudo no chão e trancou a porta, assim, e eu não conseguia sair. E ela olhava o que tava com ela, eu encolhida num canto ali, aquilo ali olhava pra mim, aquilo ali rosnava, babava, e ela batia os braços contra a porta, assim, foi a coisa mais horrível. Nunca tinha visto aquilo na vida e nunca mais vi, graças a Deus. Então, pessoal, as pessoas têm uma mania assim, né? Lógico que todo mundo gosta, né? Ah, eu quero saber alguma coisa, mas isso não é brincadeira. Há um tempo atrás, meu filho chegou em casa e falou assim, mãe, eu vou comprar um tabuleiro Ouija. Eu falei, aqui em casa não. Aqui eu não quero tabuleiro Ouija, não. Então é assim, que nem agora tava cortando as letrinhas pra fazer, pra mostrar pra vocês. Ali é o círculo, né, com as letrinhas e o copo no meio. Depois eu pensei, eu não vou fazer isso. Porque de repente eu faço isso, tem alguém perdido aí, passa, né? E da última vez me serviu de lição, né? Porque às vezes a gente não... Você não faz por mal, mas você na hora da brincadeira ali, você tá contente, só que não tá só você no mundo, né? Você sabe, assim, eu sou uma pessoa que eu acredito em tudo. Então, naquilo que eu acredito, eu acho que em todos os cantos tem espírito bom e espírito mau. E, infelizmente, naquele dia, o que tava ali não era bom. Porque foi muito difícil de se ver mesmo, entendeu? E a minha sorte foi que a irmã dela primeiro mandou minha mãe rezar o credo. Quando a minha mãe começou a rezar o credo, o negócio ficou feio, ficou pior. Aí quando jogaram o copo de água com sal em cima, foi que o negócio foi melhorando, gente. Então é assim, é muito difícil, não é fácil. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa aquele like, comente com os amigos, passe para os amigos, né? Comentem também aí se vocês conhecem essa história da brincadeira do copo, ou tabuleiro Ouija, né? Que hoje em dia é tabuleiro Ouija. Se vocês já jogaram, se vocês sabem alguma história legal, conta aqui também pra gente, que a gente vai contar pra vocês aqui no ar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, dá aquele like aí, passa pros amigos, tá? Um beijo a